Bom dia, irmãos. Eu hoje gostava de compartilhar alguma coisa convosco sobre um vírus. Eu não vou falar sobre virologia, não é a minha especialidade, nem me compete a mim falar aqui sobre isso. Mas gostava de falar sobre um vírus, e é um vírus que nos afeta a todos. E afeta a raça humana praticamente desde o Éden. Recordam-se quando houve aquela grande confusão mediática sobre a gripe aviária ou gripe asiática, o H1N1, em que já havia pessoas em Lisboa com aquelas, pelo menos eu vi, com aquelas, como se chama? Ajuda. Aquelas máscaras, obrigado. E que andavam por aí já com medo de se infectarem. Eu, como andava muito metro na altura, então aquilo via mais do que se calhar vocês viam, ou pelo menos quem não anda, e portanto notava-se, havia medo. Isto é, aquele vírus produziu medo. Mas podia citar outros vírus que só de ouvir falar nos arrepiamos. O vírus produz sempre algum medo. Eu queria vos dizer que há um vírus que afeta particularmente os cristãos. Que sempre existiu, ou pelo menos desde há muito tempo que existiu. E rapidamente, queria que abrissem comigo para lerem só um versículo que está em Gênesis 3 e para verem quando é que esse vírus foi introduzido e qual é o vírus que estou a falar, porque é o tema desta manhã. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, agora atenção, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Irmãos, o vírus que eu vos quero falar é a dúvida. É o vírus da dúvida. E ele foi colocado na humanidade aqui, através da serpente. Será que foi assim que Deus disse? Eu poderia dividir esta sala seguramente em dois grupos. Aqueles que já tiveram sérias dúvidas sobre a sua fé e aqueles que um dia ainda vão ter. Mas todos nós nos deparamos com dúvidas. Umas mais profundas, outras menos profundas, mas todos nós nos deparamos com dúvidas. E isso é um facto. Nós não podemos fugir. Duvidar, deixem-me dizer-vos que não é algo exclusivo dos cristãos. Todos duvidam. Digo-vos mais, até os ateus duvidam de vez em quando das suas próprias crenças. Duvidar faz parte da raça humana. Faz parte de todos nós. A grande questão não é tanto saber se um dia seremos infectados pelo vírus. Mas, sabendo que o seremos, se esse vírus da dúvida, nomeadamente a nível da nossa fé, se nós vamos ter capacidade para responder ou vamos deixar gangrenar, porque quando a dúvida não é respondida, pode criar situações muito sérias da saúde espiritual. E essa é a grande questão. Esse é o grande dilema. A dúvida não pode ficar sem tratamento. E muitas vezes nós temos um pouco o hábito de transformar as coisas que são comuns em coisas menos sérias. Como é uma coisa muito comum, não é tão sério. A dúvida, por ser muito comum, não é tão séria assim. Não, a dúvida em si mesma não é má. Pode produzir coisas boas. Mas se não for tratada, meus irmãos, quero-vos dizer que é muito séria. E, portanto, o facto de ser comum não quer dizer que seja menos sério. Sobretudo de ficar fora de controle. O problema de muitos cristãos está no facto de não quererem reconhecer que têm dúvidas. Não, acham que é uma vergonha de reconhecer que têm dúvidas. Que possamos ter dúvidas. Deixem-me dizer-vos que é errado. É errado pensar que um cristão nunca tem dúvidas a respeito da sua fé. Eu já tive as minhas dúvidas de quando, até a grande parte da minha juventude, também pensava, será que eu estou realmente salvo? Vocês nunca tiveram dúvidas desse tipo? Então, uma vez li num livro que havia uma pessoa que também tinha essas dúvidas, então um dia cansou-se, não, eu vou arranjar aqui uma forma de nunca mais ter dúvidas. Pegou num pau e foi ao quintal e espetou aquele pau, no chão. E diz assim, tu ficas pau como testemunha como aqui eu me converti. Então, quando tinha dúvidas, ele ia lá fora, via o pau e não, e aquele dia converti-me. Irmãos, dúvidas faz parte, mas podia-vos dizer mais. Quantas vezes, de vez em quando não pensamos, será que a Bíblia é mesmo palavra de Deus? Sendo Deus bom, porquê é que Ele permite o sofrimento daquela forma? Se Deus é amor, porquê que quando eu oro, Ele não me responde? Será que Deus teve capacidade para criar tudo o que existe? Isto não é demasiado, desculpem a expressão, não é muita areia para a caminhonete de Deus? Será que o inferno existe? Algum de vocês nunca teve nenhuma dúvida destas? Isto faz parte, as dúvidas fazem parte. Eu gostava de cumprir 3 objetivos durante esta meditação. 3. 1. Vamos colocar o vírus da dúvida no microscópio e analisá-lo.
2. Vamos diagnosticar como esse vírus nos infecta e como pode crescer dentro de nós. E em terceiro lugar, vamos ver como podemos lidar com o vírus sem adoecer. São estes os 3 objetivos que me proponho esta manhã, assim Deus me ajude. Primeiro objetivo, vamos colocar o vírus da dúvida no microscópio e vamos analisá-lo. Ao analisar o vírus, eu percebo uma coisa, que a dúvida não é oposta à fé. E já vou dar exemplos bíblicos desse sentido. O oposto da fé é a incredulidade. A dúvida é uma indecisão ou uma ambivalência em relação a determinado assunto. Eu posso ter uma fé forte e, no entanto, ter dúvidas. Ter dúvidas, irmãos, também não é algo imperdoável. Eu gostava que abrissem comigo, por favor, em Lucas capítulo 7. Eu quero-vos contar aqui a história verídica de alguém fantástico, que era João Batista. Lucas capítulo 7. E antes de vos ler o versículo em causa, eu só quero vos dizer 3 coisas sobre João Batista. João Batista disse certa vez isto, e eu cito em João 1,29, a respeito do Senhor Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois, ele mais tarde, ao ver o batismo do Senhor Jesus Cristo, ele assistiu a uma voz vinda do céu que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Está em Mateus 3,17. Vemos também, e finalmente, nestas 3 citações, em João 1,34, ele próprio a dizer: eu vi e tenho testificado de que este é o Filho de Deus. Pessoa segura, não é? Pessoa segura de que Jesus Cristo verdadeiramente era o Messias. Então como é que é possível? Vamos ler agora o versículo 19 do capítulo 7 e João Batista fazer isto. João, chamando 2 dos seus discípulos, isto é, ele pegou em 2 discípulos e enviou-os ter com Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Teve dúvidas. Teve dúvidas. João Batista, aquele super-homem espiritual, teve dúvidas. Sim, teve dúvidas. Nós podemos também ter dúvidas. Mas o que eu acho mais maravilhoso é a resposta do Senhor Jesus Cristo. E por isso é que eu vos digo que ter dúvidas não é imperdoável. O que é que o Senhor Jesus Cristo respondeu perante isto? Versículo 22. Antes disso, será que Jesus Cristo bateu nele? Ralhou com ele? Pô-lo de castigo? Não. Versículo 22. E respondendo então Jesus disse-lhes: idem anunciar a João o quê? O que tens visto e ouvido. Que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Um parênteses, já continuo. A primeira coisa que Jesus se preocupou foi dar bases concretas e racionais e sólidas para que as suas dúvidas fossem dissipadas. Ele não começou a criticar. Não me digas que tu não acreditas naquilo que se passou. Não. Vamos direto ao assunto. Tens dúvidas? Eu vou-te dar as respostas. Deu vários dados concretos. Os cegos veem, os coxos andam, aqueles foram purificados, tal. Dados concretos, sólidos, racionais. Para fortalecer e responder às dúvidas. Preocupou-se diretamente com a necessidade de João Batista. Mas o que é mais especial ainda para mim é o que ele disse a seguir. Versículo 24. Ele começou a falar à multidão acerca de João Batista. E tendo-se retirado dos mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento. Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestidos delicados. Eis que os que andam com preciosos vestidos em delícias estão nos passos reais. Mas que saíste a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o meu caminho. Versículo 28. Eis que vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Vejam um elogio entre os profetas. Eu vou citar novamente. Entre os nascidos de mulher não há maior profeta que João Batista. Isto vem num contexto que ele se tenha portado bem? Que ele tenha feito uma coisa aparentemente meritória? Não. Vem de uma dúvida. Vejam o amor de Deus. Irmãos, não tenham problemas em admitir que têm dúvidas. Ter dúvidas é bom, desde que sejam respondidas e tratadas. Porque se não forem, temos um vírus que pode causar sérios danos. Mas coloquemos perante Deus as nossas dúvidas. Coloquemos perante os anciãos as nossas dúvidas. Coloquemos perante quem de direito as nossas dúvidas. Mas que esclarecemos as nossas dúvidas.
É muito importante esclarecer as dúvidas. Se ter dúvida fosse imperdoável, se ter dúvidas fosse mau, nós nunca veríamos o Senhor Jesus Cristo a comportar-se assim desta forma. E a elogiar João Batista, e a dar-lhe força, e a dar-lhe ânimo, a responder-lhe, e logo de seguida publicamente elogiá-lo. É fantástico, não é? Aprendamos com a atitude de Jesus Cristo, até mesmo com quem aparentemente muitas vezes até se pode portar mal. Não caiamos em cima. Procuremos primeiro resolver o problema dele. E depois a seguir elevemos a autoestima da pessoa. Foi o que o Senhor Cristo fez, tentar recuperar publicamente até João Batista. Ter dúvidas, irmãos. E estamos a fazer a análise, o diagnóstico. Até pode fazer bem à saúde espiritual. Sabem que na medicina, volta e meia, coloca-se um vírus dentro do corpo. Coloca-se o vírus no corpo. É verdade. Para quê? Para que o corpo possa produzir anticorpos. A dúvida é muitas vezes um vírus que é injetado. Agora, nós temos é que rapidamente procurar as respostas. Se procurarmos as respostas, quando tivermos dúvidas no futuro, temos os anticorpos necessários para nunca mais ter problemas quanto àquele assunto. E, portanto, que possamos aproveitar as dúvidas a nosso favor, para que no futuro, depois de solucionadas, possamos ter anticorpos para responder e até para ajudar outros que possam ter as dúvidas que nós já tivemos. É muito importante. Segundo aspecto, vamos diagnosticar como a dúvida nos infecta e como pode crescer dentro de nós. E vamos analisar 3 áreas. A dúvida tende a infectar 3 áreas. A primeira área que tende a infectar é a mente. As dúvidas afetam a nossa mente quando nós deixamos de saber porque acreditamos no que acreditamos. Eu vou-vos dar um exemplo. Imaginem-se a falar de Cristo a um colega vosso ou um amigo vosso. E começam a dizer: o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por ti. Tu tens de crer nele, porque senão vais para o inferno. Existe o céu, etc, etc. E suportando tudo com a Bíblia. E esse vosso amigo ou colega diz-vos: desculpa lá, então mas estás-te a guiar por um livro como esse, para tudo isso? Epá, por favor, estamos no século XXI. Guarda lá o livro, apresenta-me dados racionais. E de repente, se nós não estivermos muito seguros sobre a Bíblia, e seguros mesmo como a Bíblia, como palavra de Deus, eis que tudo o resto cai. Porque está tudo assente aqui. Certo? E isto é um grande problema. Nós muitas vezes temos dúvidas porque nos falta conhecimento bíblico. E eu vou-vos dar exemplos. Sabemos que Deus é amor. Mas muitas vezes, por não termos conhecimento da justiça de Deus, quando acontece algo que nós não esperamos, que aparentemente não manifesta amor de Deus, aparentemente, nós vacilamos e criam-se as dúvidas. Falta de conhecimento bíblico. Quando erroneamente por falta de conhecimento achamos que Deus responde a todas as orações e Ele não responde àquela oração que nós queríamos, nós ficamos zangados com Deus, as dúvidas vêm. Falta de conhecimento bíblico. Quando muitas vezes acreditamos que todos os crentes têm que ser ricos, como algumas igrejas que ensinam, e nós chegamos ao final do mês constantemente a contar os trocos e os tostões e achamos que alguma coisa está errada comigo e temos dúvidas. Porque desconhecemos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não promete a ninguém que vai ser rico. Muitas vezes as nossas dúvidas nascem justamente por isso. Falta de conhecimento bíblico. E é por isso é que Romanos 12 nós devemos que possam renovar a nossa mente. Mas como é que se renova a nossa mente? Romanos 12, 2. Pela palavra de Deus. É impossível renovar a mente pela palavra de Deus. Sem ser pela palavra de Deus. No fundo a nossa mente é algo que constantemente fica sujo. É preciso nós volta e meia renovarmos. Se nós não, uma pessoa que não lê a Bíblia é uma pessoa que tem uma mente suja. Desculpe a expressão, mas é verdade. E com tendência enorme para criar dúvidas. Se nós não queremos ter dúvidas, nós temos que ler mais a palavra de Deus. Seguramente estaremos mais protegidos. É uma vacina contra este vírus. Mente. Emoções. As dúvidas afetam as emoções. Há crentes que têm fé, sentem emoções. Isto é, tiveram uma conversão repleta de alegria, de emoção e de saltos, e de repente essa emoção aos poucos se vai perdendo. E avaliam o seu grau de fé e de espiritualidade pela alegria que sentem, pela aquela coisa, aquela alegria fantástica, etc. E de repente isso vai-se perdendo e começam a nascer as dúvidas. Isto faz lembrar uma música daquele tipo soul que eu gosto muito, do Gordon Lightfoot, que dizia, eu vou citar em inglês, depois traduzir em português, porque isto tem piada a ser em inglês. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone and I just can't get it back. Eu não sei o que é que se passou, mas o sentimento já se foi embora e eu não sei como é que eu vou conseguir apanhá-lo outra vez, recuperá-lo outra vez. A fé é mais do que um sentimento, irmãos, é uma decisão.
Porque mais tarde ou mais cedo nós vamos nos sentir mal. Podemos ter os nossos momentos down. Se vamos fazer assentar a nossa fé nos estados emocionais, meus irmãos, temos um bom caminho para termos dúvidas no futuro. Porque mais tarde ou mais cedo vamos ter dúvidas. A fé é uma decisão. Tal como o Nando uma vez falou, ou cá já não sei, amar é uma decisão. Nós muitas vezes vamos ter alturas, não vamos conseguir, preciso de espaço. Amar é uma decisão. Nós temos que decidir amar. A fé também é uma decisão. Não é um estado de emocional, é uma decisão. Se passarmos muitas vezes, e há quem passe no passado por momentos traumáticos, situações muito difíceis do passado, e fica de pé atrás com toda a gente, não consegue confiar em ninguém. E muitas vezes as pessoas, nem mesmo em Deus, conseguem confiar. Então, para se proteger de Deus, levantam um muro de dúvidas. Um muro de dúvidas. Para se proteger, porque têm medo que Deus também os abandone. E muitas vezes, situações traumáticas do passado até podem levar a isso. Okay? Tem a ver com a área emocional. Então criam-se as dúvidas, como uma transposição entre nós e Deus. Sabem que o Santo Agostinho uma vez disse? Acontece muitas vezes quando temos uma má experiência com um médico, ficamos com medo de voltar e confiar mesmo num bom médico. Muitas vezes acontece isso. Nós temos uma má experiência com um médico e temos medo de voltar, mesmo que o médico seja bom. Deixem-me dizer-vos que não há melhor médico para tratar da nossa vida espiritual do que Deus. E as credenciais dele estão aqui. Nós não temos que ter medo de ter com Deus, de apresentar as nossas dores, os nossos problemas e as nossas dúvidas. Deus pode sarar tudo. Terceiro, vimos mente, que afeta a nossa mente, pode afetar as nossas emoções e pode afetar a nossa vontade. É a terceira área que as dúvidas nos podem afetar. A vontade é o local onde nós fazemos escolhas. As dúvidas multiplicam-se muitas vezes quando nós estamos num caminho errado e em pecado. E nós, para justificarmos o nosso pecado, nós levantamos dúvidas. Levantamos dúvidas. Porquê? Porque começamos a sentir a falta de paz dentro de nós mesmos e começam a nascer aí as dúvidas. Porquê? Porque escolhemos mal. Outra área em que pode nascer dúvidas é quando nós somos orgulhosos. Houve uma vez alguém, eu não consigo perceber quem escreveu isto, mas de facto escreveu muito bem, que disse isto: o homem orgulhoso precisa de ter dúvidas e questionar tudo, porque a ideia que ele tem de si mesmo e da sua importância assim o exige. Não está na sua natureza submeter-se a nada nem a ninguém. Viram? O homem orgulhoso também precisa de levantar dúvidas. Às vezes nós, porque temos uma postura orgulhosa, nós, como não nos queremos submeter a Deus, colocamos dúvidas. E isto acontece também. Outra questão que nos pode levar a ter dúvidas é Satanás. Mas eu não queria ir muito por aí. Mas ele muitas vezes também implanta dúvidas. E não lhe vou dar muita importância. Porquê? Há um versículo que eu vou citar que diz isto: porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eu não vou perder tempo com ele. Mas quero que saibam que ele também pode colocar dúvidas. Estas são algumas das formas que existem com as quais nós podemos ser infectados pelo vírus. E agora, mais importante do que a análise, é perceber como é que eu posso ser curado do vírus. E existem 5 passos, pelo menos eu acho, mas haverá seguramente mais. 5 passos. Passos para a limpeza do vírus, da dúvida. Em primeiro lugar, eu devo fazer uma autoavaliação e descobrir qual é a raiz da minha dúvida. Porquê é que ela aconteceu? De onde é que ela surgiu? Porquê é que ela existe? Tenho que perceber isso. Só percebendo a raiz da dúvida posso saber como é que eu posso tratá-la. Porquê é que eu tenho esta dúvida? Segundo, lembram-se o pai daquele menino endemoniado, quando se chegou-se ao pé do Senhor Jesus Cristo? Eu cito, em Marcos 9:24, eu cito, ele chegou-se ao pé do Senhor Jesus Cristo e disse-lhe assim, com lágrimas, e estou a citar, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Pede ajuda a Deus e aos outros. É o segundo passo. Ele foi ter com o Senhor em lágrimas e disse: ajuda a minha incredulidade. Ajuda-me porque estas minhas dúvidas me perturbam, porque estas minhas dúvidas me afligem. Vamos ter com o Senhor, façamos como este homem, a chorar se for necessário, mas precisamos ajuda. Mas não só. Em Tiago 5,16 eu cito: nós podemos ir ter com pessoas competentes da igreja. A Bíblia diz: nós devemos confessar as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis.
Precisamos ter com o irmão, com o ancião, com o responsável, alguém que nós achamos que nos pode dar bons conselhos e pedir ajuda também. É uma forma de nós podermos também curar as dúvidas. Terceiro, portanto, primeiro, descobre a raiz. Segundo, pede ajuda a Deus e a outros. Terceiro, vamos implementar um processo de tratamento. Agora que já descobrimos qual é a raiz e que já falámos com Deus sobre isso mesmo, por exemplo, se as dúvidas são de cariz emocional ou afetivo, eu sugiro que falemos com o ancião. Se são a respeito da salvação, façam como eu, ou como muitos outros, salvem-se de novo. E façam um marco qualquer. Deixem uma marca, para que fiquem com a garantia que naquele dia o assunto ficou resolvido. Se são de doutrina, leiam mais a Bíblia. Arranjem bons livros. Se não sabem que livros arranjar, falem com os responsáveis da igreja, que eles sabem de certeza quais são os melhores livros para complementar com a Bíblia naquele mesmo assunto. Recorram à internet, que apesar de ter muita coisa de errada, tem muita coisa boa seguramente e que nos pode ajudar bastante. Isto é o passo para tratamento da dúvida. Quarto passo, e talvez o mais importante. Cuida da tua vida espiritual. Irmãos, alguém saudável tem menos problemas de ficar doente. Alguém espiritualmente conectado com Deus é a melhor vacina para não ter dúvidas, para não ter problemas. Ou melhor, as dúvidas podem aparecer, mas sabe como é que nós reagimos quando estamos perto de Deus? Deus, eu não percebo porque é que isto é assim. Mas eu tenho visto a minha vida. Tu ages daquela forma, tu mereces mérito. E eu vou esperar que tu me respondas. E ficamos com calma, em paz. Mas não é algo produzido por nós. É a produção desta paz pelo facto de estarmos próximos de Deus. Não é carregar no botão e vou-me sentir assim, eu vou reagir assim. Só podemos reagir assim porque estamos conectados e mais próximos de Deus. Portanto, a melhor forma de nós conseguirmos lidar com as dúvidas é estarmos próximos de Deus. Porque estando saudáveis, o vírus dificilmente produz moça. Ele pode entrar, mas não produz moça. Quinto e último passo para a limpeza do vírus. Devemos manter as questões, porque há questões que nós não vamos ter resposta. Por exemplo, eu vou falar agora por mim. Eu ainda tenho algumas dúvidas por exemplo, a fundo, faz-me confusão. A predestinação, como é que se encaixa com o livre-arbítrio? É um tema complicado. E há pessoas também que têm outras dúvidas a questões doutrinais. E se calhar daqui a uns anos, vou ler um versículo e a coisa, não, já está esclarecido. Já me aconteceu ter dúvidas no passado de outras coisas e de repente, ou assistir uma coisa da natureza, ou uma pregação do irmão, ou a leitura da palavra de Deus, ou um livro que eu li e de repente aquilo mais tarde ou mais cedo as dúvidas dissipam-se. Deixamos em stand-by aquilo que nós depois de procurar não consigamos responder. E não nos chateemos com isso. Coloquemos isso nas mãos de Deus. Mais tarde ou mais cedo Deus vai nos responder. E se não responder, garanto-vos que quando chegarmos lá acima vamos saber tudo. Podemos levar o TPC lá para cima, que ele depois ajuda-nos a fazer o trabalho de casa. Não se preocupem. E mesmo há dúvidas, sem ser questões doutrinárias. Porquê é que não me ajudaste naquela altura que eu tinha tanto pedido? E se calhar antes mais tarde vamos perceber. Eu já vos falei várias vezes daquele meu teste de matemática que me correu mal, que não me levou a ir para a economia e fui para a gestão. Só percebi porquê 4 anos depois. E vocês podiam se calhar falar da vossa vida porque é que eu queria ir por aquele caminho e não fui. E aquilo produziu dúvidas. Dúvidas que até poderiam minar a fé. Irmãos, quando não temos resposta, depois de pensar e de lutar com Deus, não angustiemos mais a nossa alma. Peguemos nisso, oremos sobre isso, descansemos, coloquemos em stand-by. Mais tarde ou mais cedo, se Deus quiser, teremos a resposta. Mas não deixemos que isso perturbe e que estrague. Porque é isso que a dúvida pode fazer se não for bem tratada. Para terminar, gostava de ler um versículo convosco. Podem acompanhar-me. 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. É um versículo que eu acho especial e que se encaixa aqui. Pense que bem. Porque agora vemos por espelho. 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Eu espero um bocadinho. 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Porque agora vemos por espelho em enigma. Por outras palavras, agora há coisas que vemos como um espelho, que não são totalmente claras. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Lá está. Há coisas que
Podem nascer dúvidas dali. Mas então, conhecerei como também sou conhecido. Irmãos, ganhamos alento neste versículo. Tenhamos dúvidas, tratemos as dúvidas. Há muito importante saber de uma coisa. Eu vou só fazer aqui um bocadinho. Tenhamos a consciência de que a dúvida pode afetar a nossa mente, pode afetar as nossas emoções e pode afetar a nossa vontade. Primeiro Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. 13, 12. Tínhamos a consciência de que para limpar esse mesmo vírus da dúvida, nós devemos perceber qual é que é a raiz da dúvida, pedir ajuda a Deus e aos outros, implementar o processo de tratamento, isto é, concretizar, avançar, falar com quem de direito, começar a ler livros, começar a resolver o assunto. Quarto, cuidar da vida espiritual. Quinto, manter as questões que não temos resposta em aberto nas mãos de Deus. E para terminar este versículo, para dizer o quê? Lá está, é aquela situação do último ponto do quinto. Há coisas que nós não teremos a resposta, que são enigma, que vemos em espelho. Mas irmãos, confiemos em Deus. A vida que nós vivemos neste momento é uma vida curta. Quem somos nós? Nós somos tão pequeninos. Eu ainda há dias estava a ver um programa do National Geographic sobre eu gosto de ver aquilo, sobre a astronomia. Nós não somos pequeninos. Nós somos nada sobre nada, sobre nada, sobre nada, sobre nada. E muitas vezes achamos-nos tão grandes, não é? Irmãos, não quero misturar tudo, mas deixem-me dizer este versículo. Havia um versículo, a Bíblia é espetacular, até fala sobre a saúde. A Bíblia diz que é remédio para os ossos andar no temor de Deus e não nos considerarmos muito grandes. Por outras palavras, até a humildade em si é remédio para os ossos, faz bem à saúde. A Bíblia tem respostas para tudo. Quando estiverem com alguém, nunca deixem de confiar neste livro. Ainda que não saibam quem é que fez o livro, quem é que escreveu no século não sei quê. Irmãos, confiemos em Deus. Porque a fé responde a todas as dúvidas. E há outra coisa. A fé não se pode explicar 100%, porque a fé é fé. Senão não seria fé. Que o Senhor nos abençoe.